A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, bom dia para vocês. Bom, pessoal, como eu havia dito, maldito o homem que confia em outro homem, né? Estava falando no outro capítulo. E eu ainda expliquei. Por quê? Porque nós não somos donos de nós mesmos. Só Deus sabe todas as coisas, só Deus pode todas as coisas. Então eu tinha prometido segunda-feira que ia ler o Romanos 3 e as coisas aconteceram, né? Porque somos humanos, somos falhos, temos nossas coisas e não somos donos de nós mesmos. Hoje já é domingo, pessoal, que estou gravando aqui. Então é isso. Como eu prometi, eu vou estar gravando aqui, nós vamos estar acompanhando esse livro de Romanos. E se vocês me perdoem porque igual eu falei, nós somos falhos, somos seres humanos e estamos, como se diz, nas mãos de Deus. E Deus quis que fosse hoje, então vai ser hoje, para a honra e glória dele. Juntos aqui vamos caminhar mais um pouquinho no livro de Romanos, com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda um do outro. Vocês ouvem aí se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa a colocar, porque não sei tudo, vou aprendendo com vocês também. E nós vamos juntos aqui nessa caminhada, amém? E eu vou tentar fazer de uma forma mais didática para não ficar muito extenso essa leitura, né? E esse movimento de nós estamos de estar explicando, tentando entender a palavra. Então, eu vou fazer um resumo aqui do que Romanos 3 quer nos falar, amém? Romanos 3 vem para falar da justiça de Deus revelada pela fé. Em Romanos explica: ninguém é justo, nem judeu, nem gentil. Ninguém é justo. Por que ninguém é justo? Porque todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós somos falhos. A justiça de Deus só manifesta em nós através da fé, mas da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele fez-se justiça para nós perante Deus. Ele foi o holocausto oferecido a Deus por nós. Então Romanos 3 vem explicar o seguinte: ninguém é justo. Ninguém vai ser salvo por conta da lei. Também fala da lei em Romanos. Por quê? Porque a lei não salva ninguém e nunca vai salvar. Porque senão o plano de Deus para nós, que é seu próprio Filho, como holocausto, não serviria para nada. Porque então eu creio, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, mas a lei tem sentido? Então por que lemos a lei? Muitos dirão. Então por que a Bíblia tem o Velho Testamento? Por que tem a lei? Porque a lei nos revela nossos pecados. Como assim? É através da lei que nós vemos o tanto de defeito que nós temos. Porque na lei que fala, que começa lá atrás, não matarás, não adulterarás, não roubarás, a lei nos revela que somos falhos e pecadores, que dependemos de um intermediador entre nós e Deus. E a se fazer sim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a justificação pela fé, como diz em Romanos. A fé estabelece a justiça entre nós. Amém? O resumão é esse que vem falar em Romanos 3. A justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso anula a lei? De maneira nenhuma. A lei, quem vive pela lei vai se fazer justiça pela lei, principalmente os judeus. Mas nós, gentios, que cremos em Cristo, é pela fé. Pela fé. Mas nós deveríamos pregar para os judeus? Sim, claro. Claro, porque eles são povo de Deus e não conheceram o Messias, que foi vindo por eles e para eles. Amém? Então vamos começar aqui a leitura, né, pessoal? Vamos tentar ser mais sucinto. Espero que vocês, esse resuminho, deu para explicar bem o que é a Romanos 3. Vamos lá. Qual é a justiça de Deus? Romanos capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Qual a
Qual a vantagem de ser circunciso e circunciso do judeu? Para nós? Nenhuma. Porque nós somos circuncisos também. A nossa circuncisão é Cristo Jesus. Amém? Muita. Aí, ó, tá vendo? Muita. É a vantagem dele. É muita, porque. Vamos lá. Vou voltar. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Ou eles tiveram essa bênção. As palavras de Deus, primeiramente, foi com eles. Então é vantagem. Falar, opa, eu sou circunciso. Porque Deus escolheu eles como povo. Continuando. Versículo 3. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Como se algum for incrédulo, a infidelidade vai apagar a fidelidade de Deus? Está perguntando. Se ele for incrédulo, a infidelidade dele vai apagar a fidelidade de Deus? Aí responde no 4. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. Amém? Deus é justo e a mentira de Deus, de os homens, não vai aniquilar a fidelidade de Deus com os homens. Por quê? Porque o homem tende a mentir e Deus é santo. Então nunca vai conseguir, por mais que o homem erre, vencer a fidelidade de Deus, porque Deus é justo, tanto que deu seu próprio filho. 5. E se a nossa justiça por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como um homem. Tem parênteses aqui. 6. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Tá vendo? Vamos lá, vamos voltar no 5. E se a nossa injustiça, por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós, como homem? De maneira nenhuma. A nossa justiça não é a justiça de Deus. Então Deus nunca vai ser injusto. A justiça de Deus está sempre acima de nós. Amém? Vamos lá. 7. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Opa! Vamos lá de novo. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado como pecador? Se eu minto e a mentira é descoberta, glória a Deus, porque Deus revela tudo, nada que será encoberto. Mas eu deixo de ser pecador? Não, porque eu conheço a palavra. Não deixo de ser pecador, porque menti. E eu não estou mostrando fé. Porque, como eu disse no resumo, eu até esqueci de dizer, no resumo, esse livro também vem falar do que? A fé traz a lei. Como que a fé traz a lei, irmão Marcos? A fé traz a lei para nós. Por isso precisamos do Velho e do Novo Testamento. Porque quando você conhece Jesus e o Espírito Santo habita em você pela fé, a lei vem, porque você vai saber o que é certo e errado. Quando você sabe o que é certo e errado, o que é isso? Lei. É a lei de Deus para você. Então, a fé traz a lei. Amém? Vamos lá, 8. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desses é injusta. 9. Por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstrando que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Quer dizer, aqui está querendo dizer o seguinte, pessoal. Não porque conhecemos, não porque temos fé, porque somos circuncisos em Cristo Jesus, nós somos mais do que qualquer um que não conhece. De maneira nenhuma, porque todos somos errados. É por isso que nós temos que fazer a obra. Por isso que nós temos que proclamar o nome do Senhor Jesus. Por isso que nós temos que lutar para aqueles que estão na ignorância conheçam a verdade. Nós não podemos julgar,
porque nós não somos melhores que eles. Apenas Deus teve misericórdia e nos encontrou. Amém? E é assim que devemos agir. 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Opa, realmente não há nenhum justo. Por isso, não julgamento. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Pessoa de áspero está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor diante dos teus olhos. Olha aí. Isso é a natureza do homem que está falando. Não há um justo sequer. Então nós temos que vigiar, ser vigilantes e deixar que essa lei do Espírito Santo entre no nosso coração. A fé. Através da fé a lei vem, igual eu disse. Amém? 19. Ora, não sabemos que tudo aqui a lei diz aos que estão debaixo da lei. O diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É o que eu disse. Pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei trouxe para nós o conhecimento do que é o pecado. Certo? Ah, mas eles têm a lei, nós não temos. Temos a nossa lei, sim. Através da fé em Cristo Jesus, um Consolador habitando em nós, nós sabemos a lei. Nós tentamos caminhar na lei justa do nosso Senhor. Porque o Espírito Santo nos conduz na lei, mostrando o que é certo e o que é errado. Amém? 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo-se o testemunho da lei e dos profetas. Isto é justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Vou ler de novo, 22. Isto é justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não, eu vou ler de novo, perdão, pessoal. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A fé traz a manifestação da lei em Cristo Jesus em nossos corações, para todos os que creem. Não existe uma pessoa que fala que crê em Jesus e anda errando. Errar, a gente vai sempre continuar errando, mas andar erradamente não, porque vem o conhecimento da lei, o que? A lei do Senhor Jesus, a lei de Deus nos nossos corações. Amém? 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, estamos destituídos. Por isso, essa necessidade que o homem tem de aceitar, confessar Jesus, crer e ser batizado. Amém? 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo. É isso, que quando a gente crê e é batizado, nós somos justificados de graça, chegamos ao Pai, aleluias. De graça, nós aproximamos de Deus. De graça, abriu-se o caminho para nós chegarmos ao nosso Senhor. Amém? 25. Ao qual Deus propôs para a proposição pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Deus foi muito paciente. Aqui fala bem claro. Ao qual Deus propôs para propiação. Jesus foi um holocausto. Foi o Cordeiro Santo de Deus. O Cordeiro que foi morto para tirar os pecados do mundo. Ao qual Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue.
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Porque Deus poderia ter fulminado o mundo, poderia ter acabado com tudo, mas por amor a nós, Ele deu seu próprio Filho para apropriação, para ser holocausto, uma oferenda para Ele. É o único que teve as condições de subir como aroma agradável nas narinas do nosso Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Não existia outro holocausto que Deus aceitaria, porque Ele estava muito paciente. Ele foi muito paciente com a nossa humanidade. Amém? 26. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das suas obras? Não, mas pela lei da fé. Entendeu? A glória não tem mais a vanglória. Não, eu consigo porque eu estou na lei, eu ando na lei. Acabou. Ninguém se glorie disso. Porque, olha aqui, onde está logo a vanglória? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não. Não adianta fazer nada. Não adianta, não é obra. Mas é pela fé aqui, ó. Mas pela lei da fé. Amém? É a fé que vai nos dar salvação. Vamos lá, 28. Concluindo, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aleluia. A justificação vem pela fé em Cristo Jesus. 29. E porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios? Não. Vou voltar no 29, estou errando, pessoal. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Deus é Deus dele e Deus nosso. Amém? Visto que Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé, a incircuncisão? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Esse é o último versículo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, pessoal. Antes estabelecemos a lei. Que lei que é essa? Aleluia, eu estou arrepiando todinho, glória a Jesus. Porque aí se estabelece a lei de Jesus Cristo. A lei do Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, que veio para que nos encaminhe para a presença de Deus. Amém? E é isso que eu tinha que falar, que eu tinha que compartilhar com vocês, capítulo 3. Se Deus abençoar, semana que vem a gente faz o 4. Tá certo? Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo. São 7h53. Vou para a igreja agora mesmo. Vou orar, glorificar a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, nas nossas vidas. E eu só temos que agradecer por esse Jesus maravilhoso que deu sua própria vida, seu próprio sangue por nós. E foi lá e falou: Pai, manda para eles o Consolador, para que eles conheçam a tua lei. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus. E eu tenho que dizer que eu não posso esquecer disso. Lembre-se sempre, com Jesus vale a pena. Com Jesus vale a pena.